A palavra de Deus, ela é carregada com o poder de Deus, amém? Inclusive a palavra de Deus é o veículo que Deus usa para transportar o seu poder. Por isso que aquele centurião disse: Senhor, mande apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Pedro disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e nada pegamos, mas porque é o Senhor quem está mandando, eu farei. E fazendo ele, pegou muitos peixes. Então a palavra de Deus tem esse poder criativo. Diga comigo, a palavra de Deus tem esse poder criativo. Vamos para o tema de hoje que nós temos aí. O tema é: nele está posta a nossa fé. Diga comigo, nele, em Jesus, está posta a minha fé. Marcos capítulo 9, versículo 23. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia e você vai ver mais uma vez esse versículo poderoso das Escrituras. Esse é um dos versículos, acredito eu, que mais citados no mundo todo. É este versículo, um dos, não digo que é o mais, mas é um dos mais citados no mundo todo, porque disse Jesus: se puder, perguntou Jesus, Marcos 9, 23, ele disse: tudo é possível àquele que crê. Diga aleluia. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Em que cenário ele disse isso? Ele disse isso em um cenário onde um pai estava com um filho endemoniado, e isso já se dava desde quando ele era criança. Quando esse jovem, desde criança, quando ele ficava endemoniado, a Bíblia diz que ele caía no chão, que ele se lançava ao fogo, ele se cortava, ou seja, o espírito tentava levá-lo ao suicídio. E esse jovem sofria, o seu pai sofria, a sua mãe sofria, e os seus familiares também sofriam. E esse pai ouviu falar acerca de Jesus, e ele então levou o seu filho até onde estavam os discípulos de Jesus. E por muito insistir, os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio desse garoto, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. E de repente Jesus, que passou a noite em oração no monte, desce com 3 dos seus 12 discípulos que haviam passado com ele aquela noite no monte orando. Inclusive foi a noite da transfiguração, quando ele desce e vê aquele alvoroço, e ele pergunta o que está acontecendo, e o pai diz: olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsarem esse demônio, mas eles não conseguiram. Se tu podes, faça alguma coisa. E disse Jesus o quê? Tudo é possível àquele que crê. Diga comigo, tudo é possível àquele que crê. Eu não sei qual é a sua dor nessa noite, se é a dor como a dor do seu, como é a dor desse pai, mas eu sei que nós estamos vivendo dias de grandes desafios, sim ou não? Todos nós estamos vivendo dias com grandes desafios, onde quase todos os dias nós temos que andar sobre as águas. É ou não é assim? Praticamente todos os dias um desafio novo bate à nossa porta. Todos os dias é uma circunstância, é uma adversidade aonde nós temos que andar sobre as águas. É assim, tem sido assim, e parece que mesmo a gente orando, a gente vencendo tribulações e adversidades, mas é como se elas nunca acabassem. Muitas vezes são as tempestades repentinas que surgem, como foi com Jesus, quando ele atravessou o mar e indo em direção à região onde estava o endemoniado gadareno,
A Bíblia diz que de repente levantou-se uma grande tempestade. E muitas vezes é assim, tudo vai bem com a gente. É aquele dia que você fala, nossa, hoje o dia está em paz, hoje está uma bênção. Aí de repente surge o quê? Uma tempestade. É um negócio que não dá certo, é um problema para resolver, é uma reviravolta em uma situação, sempre e sempre e sempre. E eu sei do que eu estou falando, porque eu também enfrento as minhas tempestades. Muitas vezes são circunstâncias que nos apertam tanto e que querem silenciar a nossa voz, a voz da nossa fé. Eu não sei se você já esteve dias assim, aonde você não tem ânimo para confessar a palavra, e você sabe que há poder na confissão da palavra, mas você é tão bombardeado que você sabe do poder que há na confissão da palavra, mas é como se você não tivesse aquele ânimo para manter a confissão, para você declarar a palavra de Deus. O que é isso, pastor? Isso são circunstâncias, pressões levantando para tentar silenciar a sua voz, porque nós só conseguimos transportar as montanhas que estão diante de nós se nós falarmos para a montanha. Se ficarmos pensando no problema, ele não vai sair de lá. Se ficarmos analisando o problema, ele não vai sair de lá. Se ficarmos somente imaginando se vai piorar ou melhorar, ele não vai sair de lá. Jesus disse bem assim, olha, tudo que você disser vai acontecer. Se você falar para este monte, ergue daqui e vai para colar, assim sucederá. Ou seja, os montes só são transportados, as montanhas, os obstáculos, as adversidades, mediante a confissão da nossa fé. E se você silencia, você começa a entrar no campo que o diabo quer que você entre. Você daqui a pouco você não tem o ânimo para confessar a palavra, e daqui a pouco você é dominado pelo desânimo. É dominado pelo desânimo. E quando o desânimo se abate, quando o desânimo se instala, ele começa a drenar as suas forças. Quem já se sentiu assim? Completamente esgotado, sem nenhuma força. E esse esgotamento não surgiu da noite para o dia. O diabo vai trabalhando assim. Ele vai silenciando você, levando você para a esfera dos pensamentos, silenciando a sua voz, muitas vezes isolando você de ambientes, de atmosfera ou de pessoas que possam estimular e inspirar a sua fé. E daqui a pouco você está completamente o quê? Desanimado. Você está sem forças. E a próxima coisa que o diabo faz é fragilizar as suas emoções. Fragilizar. Ou você fica muito sensível e chora muito, ou você fica muito nervoso, muito estressado, muito estressada. E tudo isso, esse volume, é por causa das emoções. Por isso que a palavra de hoje vem para poder plantar vida no seu coração. Vem para liberar vida para você. Vem para liberar encorajamento para você. Quantos podem dizer amém? A palavra de hoje vem para alicerçar a sua fé nele, na palavra dele. Diga, a palavra dele, tem poder. E quando você bota a palavra dele para dentro, o ânimo entra. Quantos podem dizer amém? Quando você bota a palavra para dentro, brota a fé no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você bota a palavra de Deus para dentro, a esperança vem para o seu coração. E quanto mais você coloca a palavra para dentro, mais você começa a liberar a própria palavra. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando você começa a falar a palavra de Deus, você vai ver o poder de Deus cooperando com a palavra
dele, porque sempre foi assim na Bíblia. Quando você via a palavra de Deus sendo exposta, a Bíblia diz: e esses sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais não seguirão aqueles que ficam em silêncio, chorando. Não, os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos. E diz a Bíblia em Marcos 16:20 que os discípulos saíram por toda parte pregando a palavra de Deus. E diz mais: e o Espírito Santo cooperava com a palavra que era pregada. Ou seja, o Espírito Santo selava a palavra, liberando sinais. E hoje há sinais para a sua vida. Por isso que a sua fé deve estar alicerçada nele, na palavra dele, no poder dele, na graça dele, na força dele. Amém? Por quê? Porque ele não mudou, ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Diga comigo: meu Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu vou dizer uma coisa sem arrudeios: se a sua fé não estiver muito alicerçada nele, muito bem firmada nele, você não vai suportar a pressão. E é por isso que tem muita gente pipocando hoje em dia. Tem muita gente pipocada emocionalmente. Tem muita gente pipocada em depressão. Tem muita gente arriado com o sistema nervoso totalmente arriado, porque não suportou a pressão. Pessoas que se entregaram e entraram na escuridão da vida porque não suportaram a pressão. E por que não suportaram a pressão, pastor? Porque não alicerçaram a sua fé na palavra de Deus. Por isso que é muito precioso você investir o seu tempo na palavra de Deus. Porque se você estiver nele, você vai ser um daqueles, como diz no Salmo 91, você vai ver 1000 cair à sua esquerda, 10.000 cair à sua direita e você não ser atingido. Você vai ser esse que não vai ser atingido. Você vai ser esse que vai sobreviver. Você vai ser esse que vai dizer assim: o Senhor está comigo, o Senhor é a minha força, Ele é o meu milagre, eu não vou cair. Você vai ver alguns tropeçando, outros ficando pelo caminho, e você falando: eu estou de pé. Por quê? Porque o Senhor é aquele que me sustenta. Diga comigo: Deus é aquele que me sustenta. Diga: eu não vou ser atingido. Enquanto muitos começaram a fechar as portas, você vai ser aquele que vai prosperar dentre aqueles muitos que estão fechando. Quando outros estiverem falindo, você está prosperando. Quando para outros as coisas não estão dando certo, para você vai florescer e vai dar certo. Enquanto outros não conseguem aumento, você vai conseguir aumento. Enquanto outros não conseguem emprego, você vai conseguir emprego. Enquanto outros estão sofrendo com doenças e enfermidades intermináveis, você vai estar reinando em saúde sobre as doenças e sobre as enfermidades. Porque qual é a diferença? É que Deus ama mais um do que outros? Não. Deus não faz acepção de pessoas, mas a palavra diz que existe algo que agrada o coração de Deus, e isso torna diferente entre filhos e filhos. São aqueles que andam pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você anda em fé, se a sua fé está posta nele, você vai ser um desses que vai dizer bem assim: eu confio em Deus, eu confio em Deus, e eu vou experimentar milagres na minha vida. Quantos aqui estão prontos para isso? Diga: eu vou viver milagres na minha vida. Então, pastor, o que eu tenho a aprender hoje? Eu quero que você aprenda, em primeiro lugar, que você não deve dar demasiada atenção às circunstâncias.
Não importa o tamanho do problema, você não deve dar demasiada atenção ao problema. Tem pessoas que meditam muito sobre o problema. Meditam muito sobre o problema. Fica falando muito do problema. Fala para um, fala para outro, fala para um. Ao invés de exaltar a palavra de Deus, fazem o quê? Exaltam o problema. Tem gente que, se você cola perto da pessoa, só fala de quê? De problemas. E sempre coisas graves. E se você tenta amenizar, a pessoa quer contar outra, pior ainda, para mostrar que ela está realmente na lona. Para você sentir o quê? Compaixão da pessoa. Mas, amados, disse bem assim Jesus: tudo é possível àquele que crê. Tudo o que, pastor? Diga comigo: absolutamente tudo. Diga comigo: absolutamente tudo. Amém? Então, quando surgir o problema, a tempestade, seja o que for, você vai dizer: não é maior do que o meu Deus. Não é maior do que o meu Jesus. A fé não ignora os problemas. Você não precisa ter o que Paulo disse a Timóteo, para que Timóteo tivesse uma fé que não fosse uma fé, não o que? Fingida. Ele devia ter uma fé o que? Autêntica. Você não precisa fingir que o problema não existe. O que você não pode é dar demasiada atenção ao problema. Não pode dar atenção. Se você tem um diagnóstico médico, você fala: ok, eu tenho um diagnóstico médico. Se bater uma situação difícil, fala: ok, eu reconheço que a situação é difícil, mas não é maior do que a palavra de Deus. Não é maior do que o meu Deus. Eu creio no diagnóstico médico, apareceu isso, mas Jesus é o médico dos médicos. Ele é a minha cura, Ele é a minha provisão, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Então você não fica meditando nos problemas, você fica meditando na palavra de Deus, que vai tirar você do problema. Quantos podem dizer amém? Hebreus 12 diz para nós que nós devemos olhar, centrar a nossa fé em quem? Em Jesus. Diz bem assim: se desembarace das coisas que estão ao seu redor e do pecado que tenazmente tenta se apegar a você. Mantenha os seus olhos nele, em Jesus. Diz bem assim: Ele é o consumador, o autor e o consumador da nossa fé. Diga: os meus olhos estão em Jesus. Diga: eu só vou olhar para Jesus. Para mais nada importa. Mais nada importa. Amém? Olhe para a palavra de Deus. Centre-se na palavra de Deus. Você já viu pessoas que quanto mais fica ali, muitas vezes, fazendo as contas, mexendo nas contas, fazendo cálculo e mais cálculo, só mexendo para um lado, para o outro. Quanto mais ela faz isso, se enche de quê? De fé ou de medo? De medo, de angústia. Eu vou ignorar as contas? Não. Eu já sei que devo, já sei quanto eu devo, Agora eu vou ficar me torturando com as contas? Não, de forma nenhuma. Vou fazer o quê? Eu vou entregar nas mãos de Deus e vou pedir a Ele sabedoria para resolver todos os problemas, um por um. Ou se Ele mandar um milagre, uma tacada só tudo, amém? Quantos podem dizer amém? Diga comigo: nada mais importa senão Jesus. Então Hebreu diz assim: você tem que manter os olhos em quem? Em Jesus. O que foi que fez Pedro? Quando saiu do barco, começou a andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia o milagre de andar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos em quê? Nas ondas,
no vento, ele começou o quê? A afundar. Eu pergunto para você, para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Para quem você está olhando? A sua fé está nele? 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 Se a sua fé está nele, meu amado, você não vai afundar. Amém? Saiba disso. Jesus está assentado à direita de Deus e por nós Ele intercede por nós. Amém? Ele é o nosso quê? Advogado. Amém? E o que é que faz o advogado? O advogado defende você aleatoriamente. Olhe como as pessoas têm essa concepção de Jesus como advogado. Elas pensam que ele está lá à direita de Deus como advogado e que ele defende a causa dela, a vida delas aleatoriamente. É assim que o advogado faz. Quem aqui tem problemas? Alguém aqui tem algum problema que está precisando de um advogado? Alguém aqui tem alguma? Pronto, lendo ali, tem uma situação que precisa de quê? De um advogado. Ele tem que fazer o quê? O advogado vai chegar lá e vai simplesmente... Não, ele tem que fazer o quê? Ele tem que relatar toda a situação para quem? Para o advogado. Ele tem que apresentar a questão a quem? Ao advogado. E quando ele apresenta a questão ao advogado, o advogado agora vai pegar a causa dele e vai levar perante quem? Perante o juiz. E o que é que Jesus é o nosso, irmãos? Ele é o nosso quê? Intercessor. Ele é o nosso quê? Advogado. Diga comigo, Jesus é o meu advogado. E como é que ele advoga a nossa causa? É aleatoriamente? Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Apresentar a ele a sua causa. Você apresenta a ele a sua causa. Coloca a sua causa diante dele. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eles venham até mim, lance sobre ele a vossa ansiedade. Fale com o seu advogado, apresente a sua causa a ele, e apresente a sua causa a ele, mostrando os seus direitos na palavra de Deus. Aí Jesus, como advogado, vai pegar a sua causa e vai levar diante de quem? Diante do Pai. E vai dizer: Pai, eu quero que o Senhor libere a vitória para ele. Eu quero que o Senhor libere a bênção para ele. Eu quero que o Senhor conceda esse pedido, porque o que ele está pedindo está em harmonia com a sua palavra. E o que é que Deus faz? 1 João 5, 14, 15 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo quanto lhe pedimos, estamos certos de que já alcançamos os pedidos que lhe foram feitos. Diga aleluia! Diga: este é um advogado que não tem causa perdida. Quantos podem dizer amém? Diga: a minha situação nas mãos de Jesus, diga, é vitória certa. Aleluia, aleluia. Então a sua fé está nele. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então você não deve ficar abatido. Segunda coisa, eu quero que você entenda que se a sua confiança está nele, a sua esperança está nele, a sua fé está nele, ou está mais ou menos nele,
Ou está nele e nos médicos? Está meio a meio. Uma amiga nossa estava doente. E ela perguntou ao irmã dela. Disse bem assim: esse meu caso é grave. O que é que você diz para mim? Você acha que eu vou viver? Foi mais ou menos assim? Ou vou morrer? A resposta da irmã foi: meio a meio. Meio a meio. Eu não queria uma resposta dessa não. Eu não quero meio a meio. Eu quero a resposta da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se vê. Não é essa a resposta não. Eu quero é certeza. Eu quero é certeza pela palavra de Deus. E eu vou ficar nessa certeza da palavra de Deus até o último instante. Amém? Em quem você confia? É o governo? É o presidente? São os homens? Em que você apoia a sua fé? Nos homens? O que é que diz a palavra de Deus, Jeremias 17? Sobre você confiar nos homens? O que é que diz Jeremias 17? Maldito o homem que confia no outro homem. Não é a relação de confiança aqui que ele está falando. Diz bem assim o versículo: aquele que faz do braço do homem o quê? A sua força. Ele é maldito. Ele não vai ser feliz. Então a nossa confiança não está nos homens. A nossa confiança não está no governo, nenhum governo. A nossa confiança não está em nenhum médico. A nossa confiança está em Deus. Salmo, versículo 20, capítulo 27, diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Diga aleluia. Diga: minha confiança está no Senhor. Sabe, o salmista aqui, ele não disse assim como eu disse: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, e nós confiamos no Senhor. Ele não disse nós confiamos. Ele disse assim: nós fazemos menção do nome do Senhor. É diferente de você somente confiar. Porque se você só confia, você pode confiar em silêncio. Mas se nós fazemos o quê? Menção do nome do Senhor. Você exalta o nome de quem? De Jesus. Toda vez que vier um pensamento em sua mente, você libera com a palavra: eu confio em Jesus. Eu confio em Jesus. Ele é a minha resposta. Ele é a minha cura. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restitui. Ele é o Deus que dá vitória. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que muda, transforma toda maldição em bênção. Ele é um Deus que restitui. Perdeu dinheiro, quebrou, gastou, Ele restaura. Ele restaura. Para cada dia de vergonha, a palavra diz que Ele vai me restituir com dupla honra. Com dupla honra. Se o inimigo entrou pelo caminho, ele vai voltar para o 7. O diabo não tem poder de tocar na sua vida, em suas finanças. Ele não tem poder para tocar em sua casa, em seu casamento, nos seus negócios, porque sobre você está a bênção do Senhor. Então, pastor, o que é que eu faço? Enquanto eu estiver atravessando pelo vale da sombra da morte, como disse o salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está comigo. Ele está comigo. Essa é a nossa conduta. Nós fazemos menção do nome poderoso do Senhor. E toda vez que se levantar um gigante na sua frente, você faz como Davi. Davi não venceu Golias com a boca fechada. Ele disse bem assim: quem é você para desafiar o exército de Deus vivo? Ele disse: o que é que você está pensando, Davi? Está pensando que eu sou um cão para você vir para mim com uma
de panga, para você vir para mim com uma baleadeira, né? Assim que ia dizer no meu interior, com essas pedras. Está pensando que eu sou o quê, Davi? Eu vou tomar você, eu vou lhe matar e eu vou dar suas carnes aos animais, aos urubus. E Davi disse bem assim: eu vou pegar você, eu vou contra você, em nome do Senhor, em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou colocar você no chão, eu vou pisar no seu pescoço e vou arrancar a sua cabeça, e você nunca mais vai ousar falar contra o Deus de Israel. E Davi não esperou o Golias atacar, ele já se antecipou e mandou aquela pedrada épica, histórica. Enquanto os outros tinham medo do gigante, Davi tinha outra perspectiva. Ele dizia: como é que eu vou errar uma pedrada num cara grande desse? Como é que eu vou errar uma pedrada num cara? Ele é tão grande, não tem como errar. Ele fez menção do nome do Senhor. Eu nunca vi ninguém vencer nada em silêncio. Em silêncio não. Você tem que fazer menção do nome do Senhor. Confia em Deus? Confio. Faça menção do nome do Senhor. Faça menção. Libere palavra, libere palavra. Na empresa, no trabalho, na sua vida, na sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para as circunstâncias, para as contas, para o cartão. Coloca a mão na sua conta bancária e fale: vai chegar dinheiro, 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 vai chegar dinheiro. Abra os armários, vai chegar provisão, vai chegar provisão, vai chegar provisão. Abra a geladeira, vai chegar provisão, vai chegar provisão. Abra o guarda-roupa, vai chegar roupa nova, vai chegar roupa nova, vai chegar roupa nova, vai chegar móveis novos. Ande dentro da sua casa declarando: em nome de Jesus, eu vou trocar esses móveis. Vai sair essa cama velha, vai sair esse sofá velho, já está aqui encardido há 500 anos. Vai sair, vai para os quintos dos infernos. Não vai ficar na minha vida, vai sair em nome de Jesus. Eu chamo a existência, eu chamo em nome de Jesus. Deus é o Deus dono do ouro e da prata, Ele é o Deus de provisão, Ele é a minha cura. E você está com um problema, você declara: em nome de Jesus, Ele é a minha cura, Ele é a minha redenção. Eu não aceito doença, eu não aceito enfermidade. Você faz menção do nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Muitas vezes você está olhando para a direção errada. Salmo 121, o salmista disse: eleva os olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor. Diga: o meu socorro vem do Senhor. Diga: a minha provisão vem dEle. Diga: a minha cura vem dEle. A resposta vem dEle. O milagre vem dEle. Tudo que eu preciso vem dEle. Vem dEle. Vem dEle. Vem dEle. Quantos podem dizer amém? Então, para onde é que você está olhando? Olhe para a direção correta. Creia na palavra de Deus. Olhamos agora para 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Encontramos o povo de Israel acuado, pressionado pelos moabitas, pressionado por um grande exército. Josafá sendo pressionado, o desânimo tentando se abater, choraram, se lamentaram, mas Deus liberou uma palavra no meio daquele caos. E no versículo 20 disse bem assim: creiam no Senhor vosso Deus e vocês estarão o quê? Seguros. Diga: creia em Deus, Ele é a sua segurança. Mais uma vez, diga para o seu dia: creia em Deus, Ele é a sua segurança. Diz: creiam em Deus e estarão seguros. E o versículo diz mais: creia nos seus profetas. Ele não diz bem assim: creia nos profetas da internet. Creia nos profetas que você não sabe nem de onde é. Creia nos seus profetas, naqueles que têm a autoridade de ministrar sobre a sua vida.
creia nos seus profetas. Aí diz: e prosperareis. Creia no ensino, creia na instrução, creia na palavra, e você vai prosperar. Sabe o que aconteceu? Eles venceram aquela batalha sem sequer um israelita colocar a mão na espada. Por quê, pastor? Porque Deus lutou por eles. O trabalho deles foi crer. Amém? Já ouviu uma canção que diz bem assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Diga: nele, diga comigo, nele está posta a minha fé. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se podem o quê? Abalar, mas permanece para sempre. Para sempre. Você confia em Deus? Confia em Deus. Ele está desenvolvendo em você um caráter de um homem que tem uma fé inabalável. Você confia em Deus? Está se expondo à palavra dele? Ele está desenvolvendo em você um caráter de uma mulher que tem uma fé inabalável. Amém? É isso que Deus espera de nós. Sermos homens e mulheres que têm uma fé nele inabalável. Amém? Que não anda chorando, desequilibrado, que não perde o sono por nada. Não perde o sono por nada. O diabo pode tentar cirandar, fazer o que for, mas você fala: eu confio em Deus. Eu vou me deitar e vou dormir, porque eu confio no meu Deus. Aí diz assim a palavra, que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Aí se você fica acordado na internet, virando de um lado para o outro, você não recebe nada. Aí enquanto você dorme, o mestre trabalha. Quando amanhece o dia, ele traz para você uma direção. Quando ele não traz a direção, ele manifesta o quê? A provisão. Quando ele não manifesta a provisão e não traz uma direção ainda, ele lhe concede mais graça para você suportar a pressão, como foi com Paulo. Eu orei para que esse espinho na carne, esse mensageiro do diabo, parasse de me perturbar. Mas ao orar, o Senhor disse para mim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele disse: então, quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque é nessa lacuna da minha fraqueza que vem a graça de Deus. E por isso, pela graça, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Então você acordou, não tem uma direção ainda do que fazer, ou provisão não chegou, o milagre não se manifestou, mas você está cheio da graça. Se está cheio da graça, você tem bom ânimo, você tem alegria. Quantos podem dizer amém? Você tem expectativa. Quantos podem dizer amém? Porque você não está só, a graça de Deus está fortalecendo você. Oh amados, creia na veracidade da palavra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele disse, ele ainda disse isso quando ele estava no olho do furacão, ainda sem conhecer Deus plenamente. No capítulo 19, versículo 25, ele disse uma frase bem assim, o versículo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Um dia eu o verei. Olhe que Jó tinha uma expectativa para o presente ou para o futuro.
futuro. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive e que um dia se levantará no verbo presente, passado ou futuro, se levantará sobre os meus inimigos. Um dia eu o verei, um dia, porque ele estava com a revelação ainda sendo o quê? Processada no seu coração. Mas ele foi avançando, conhecendo o Senhor. Aí no capítulo 42, ele muda completamente a sua confissão. E ele diz agora: eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados, nem os seus propósitos podem ser impedidos. Eu sei, eu falei de coisas que eu não compreendia, eu falei de coisas que eu não sabia, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de contigo andar. Jó não falou mais por uma perspectiva adiante, de um futuro longe. Ele disse: eu sei que o que ele vai fazer, que os seus planos não podem ser frustrados. Diga comigo: eu sei que os planos de Deus não serão frustrados na minha vida. Jeremias 29:11 diz: eu sei muito bem que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus, Ele quer dar o fim para você que você almeja. Para isso, busque-o cada vez mais. Quantos podem dizer amém? Pastor, e como terminou a vida de Jó? Melhor do que antes. E o que ele perdeu? Ficou por isso mesmo? O que Deus fez? Deus o que? Restituiu muito mais. Viveu ainda 120 anos, até ver a 4ª geração. Ele ainda conseguiu ser pai, avô, bisavô e tataravô. Um homem que estava no lixo, derrotado, mas conheceu a palavra de Deus, conheceu quem Deus era, e essa palavra prevaleceu na vida dele. E na sua vida, e na minha vida, a sua fé está posta nele? Sim ou não, igreja? A sua fé está posta nele? Está alicerçado nele? Então não permita mais que o diabo lhe perturbe com medo, com ansiedade, com angústia e nem com depressão. Não permita. Nós ouvimos, sabemos daquele ditado popular que diz bem assim: você não pode evitar que um passarinho pouse em sua cabeça, mas você não pode deixar fazer o quê? Criar ninho. Criar um ninho é natural do ser humano. Por uma situação difícil, de repente o medo bater na sua porta. Sim ou não? Sim ou não? Pode ou não pode bater em sua porta? Pode. A questão é: vai deixar ele entrar? Vai deixar ele entrar? Não vai. A angústia pode chegar, mas vai deixar ela ficar? Não vai. E como é que eu faço, pastor, para o medo não me dominar? Como diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, né? Deus não nos deu o quê? O espírito de medo, mas do quê? De poder. E o que é que eu faço, pastor, então, para que o medo não cresça dentro de mim? O que é que você faz? O que é que você faz? Quer aprender o que fazer? Para o medo não crescer dentro de você? E o medo pode crescer, pastor? Sim. Você pode começar com pouco medo e acabar o quê? Dominado pelo medo. E o que eu faço para o medo não crescer, pastor? Não alimente ele. Não alimente. Deixe eles morrerem de quê? De fome. E como é que eu alimento o medo? Dando atenção àquilo que ele está o quê? Sugerindo. Pensando sobre aquilo que ele está o quê? Sugerindo. É mesmo. Mas será que é?
Rapaz, eu acho que vai ser assim mesmo. Tá difícil mesmo. Rapaz, não é que tá piorando. E você começa a pensar e a meditar no medo, na circunstância. E quanto mais você pensa, você o quê? Alimenta. Então você não alimenta o medo, você alimenta o quê? A sua fé. E se você alimenta a sua fé, o medo sai. A Bíblia diz bem assim em 1 João, que o perfeito amor faz o quê? Lança fora todo medo. E qual é o perfeito amor? É quando você conhece o caráter de Deus. E quando você conhece o caráter de Deus, e o seu caráter é imutável. Tiago diz bem assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? De Deus, do Pai das luzes, em quem não há o que? Sombra de variação. Deus não muda. Diga: Deus, em seu caráter, Ele é imutável. Deus pode mudar um plano para alguém, Deus pode mudar o propósito para alguém, mas isso não significa dizer que Ele mudou o quê? O seu caráter. Eu posso dizer bem assim: ela fala bem isso para mim, mas eu falo bem assim: olha, amanhã vou fazer para você almoçar amanhã um frango assado no forno, tá bem? Tá ótimo, pronto. Qual é o meu caráter? Cuidar dela, sim ou não? Sim. Amanheceu o dia ela pensando: olha, vou comer um frango assado hoje no forno. Mas quando ela chega na cozinha, ela vê que o frango está no forno e que eu fiz um estrogonofe. Eu mudei o meu caráter? Não. Eu mudei o quê? Apenas um plano. Sim ou não? Deus, Ele é imutável. Ele não muda o seu caráter. Ele pode mudar um plano, Ele pode mudar uma estratégia, mas Ele não muda o seu caráter. Toda boa dádiva, tudo que é bom vem de quem? De Deus. Então quando chega algo ruim na sua vida, não é de Deus, porque Deus não muda do seu caráter. O seu caráter é imutável. Deus, Ele é abençoador. Por isso, coloque a sua fé nele, porque diz bem assim o Salmo: olharam para Ele, e aqueles que olharam para Ele foram o quê? Iluminados. Ou seja, receberam o quê? Revelação. Foram iluminados. Quantos estão recebendo revelação aqui hoje? Diga comigo: revelação está chegando na minha vida. Diga então, eu não vou temer, porque Deus é imutável. Descanse nas promessas, Ele não falha. Número 23, 19 diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele realiza. Se você confia nas promessas dEle, fique em paz. Isaías 26:3 diz: Deus conservará em paz aquele cujo propósito está firmado nele, porque nele confia. Você está em paz? Você está em paz? Está em paz? Pronto. Se você confia em Deus, você deve ficar em paz. Está vendo uma pessoa muito agitada, muito inquieta? É porque não está demonstrando confiança em quem? Em Deus. Quando você confia, você fica em paz. Vou dizer mais uma vez, Isaías 26:3. Deus conservará em paz aquele cujo propósito está firmado nele, porque nele confia. Diga: eu confio em Deus. Se você confia, crê na resposta. Filipenses 4:7 diz: renda graças, não fique ansioso por coisa alguma, mas em tudo apresente a Ele o que? As suas inquietações, as suas necessidades. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Apresentou, entregou, descanse. E faça o que agora, pastor? Eu vou louvá-lo. Amém? Eu vou adorá-lo. Mas o diabo está mostrando um quadro. Não, eu me alegro em Deus. Quantos podem se alegrar em Deus? Às vezes, eu
tempos em casa em que eu fico na cama, ou às vezes na sala, no sofá, sentado, ouvindo louvores, só me alegrando em Deus. Só me alegrando em Deus. Aí, Neemias 8:10 diz: não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí quando você se alegra em Deus, você recebe o quê? Força interior. Se alegra em Deus, recebe força. Se alegra em Deus, recebe força. Sem saber disso, Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira falhe, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor é aquele que unge os meus pés e me faz andar em lugares altos. Diga: eu vou andar em lugares altos. Há uma diferença entre você estar no lugar baixo e estar no lugar o quê? Alto. Quando você está no lugar baixo, você olha para cima e tudo que está acima parece ser até maior do que realmente é. Não é assim? Não é assim? Se você está de baixo, olhando para cima, você sempre vê tudo com perspectiva o quê? Maior. Mas se você está acima, se você está no avião e você olha para baixo, aquelas árvores, aquela floresta parece um jardim. Os prédios parecem casinha de boneca. Os carros parecem o quê? Brinquedo. Porque você está o quê? Uma altitude muito elevada. Aí disse bem assim Abacuque: o Senhor é aquele que unge os meus pés e me faz andar em lugares altos. Você tem uma visão diferente do problema. Amém? Por quê? Porque você está voando em Deus. Você está em Deus e você fala: eu sei, tem um problema, mas Deus tem a solução. Eu sei que tem a situação, mas Deus é a resposta. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Diga: eu confio em Deus. Diga: eu me alegro nele. Eu rendo graças. Isso é fé, irmãos. Irmãos, isso agrada a Deus, irmãos. Isso é fé. Isso é fé. Quando eu morava em Natal, uma senhora que fazia parte da nossa igreja, ela faleceu com câncer. 3 filhos, 3 rapazes. Na época, os 3 solteiros, ativos na igreja. O pai deles, o diácono, o seu Amaral, aposentado da Marinha, muito ativo na igreja. E no domingo à noite, depois do culto, recebemos a notícia de que a irmã Wanda, sua esposa, havia falecido. Fomos ajudar a família, providenciar tudo. No dia seguinte, na segunda-feira, fizemos o culto fúnebre. E eu perguntei ao mais novo, Ranieri. Eu falei: Ranieri, você quer falar alguma coisa? Ele disse: sim, pastor, gostaria. E lá estava o corpo da mãe, no caixão. Ele pegou o microfone e olha o que ele disse: a minha mãe morreu de câncer, mas eu creio que cura é a vontade de Deus. A morte da minha mãe não anula o poder das Escrituras. Eu creio que Ele cura. Jesus é a cura. Eu creio que Ele cura. A minha fé em Deus é inabalável. E a minha mãe morreu com essa mesma certeza de fé. Não recebeu a cura, mas ela recebeu mais do que a cura. Recebeu a salvação. Eu falei: nossa, que lindo. Porque muitas vezes tem pessoas que quando acontece um problema, ou quando o problema que ela está orando se agrava, elas fazem o quê? Muda o coração. Começa a fazer o quê? A murmurar. Não é assim? Murmurar. Ah, era fiel dizimista. Aconteceu o problema. Ah, eu não sou dizimista mais não. Está difícil, está apertado agora. Eu estava sendo dizimista e não estava vendo nada. O coração muda. Não é assim? A pessoa muda. Ah, eu estava querendo na cura, mas eu estou orando e eu não vejo resultado. Não vê resultado? É isso? O que você quer dizer com isso? Não vê resultado? Não, porque eu estou orando, mas Jesus não me curou. Peraí, o quê? Ele não curou você?
Jesus não me curou. Não, não me curou. Não. Então a obra dele na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, foi ineficiente para você. Porque a minha Bíblia diz, em Isaías 53, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Você quer me dizer que então foi ineficiente a obra dele? Não, pastor, é porque Ele cura uns e outros não. Não, não, a palavra diz que Ele levou todas as dores, todas as enfermidades. Ele já lhe curou. Você ainda está pensando na cura dessa maneira, como se Ele fosse lhe curar? Você quer que Ele desça na cruz novamente? Não, não é isso, pastor, mas é porque Ele não me deu minha bênção ainda. Não, você está entendendo errado. Ele já curou você, se aproprie da cura. Agora, o que talvez não aconteceu ainda, foi a manifestação da sua cura. E para que ela se manifeste, você tem que se manter no combate da fé, combater os sintomas e declarar essa cura sobre você. Ah, é assim, é. Diga comigo, nele está posta a minha fé.